Olá, comunidade selvagem. Meu nome é Walter e esse é mais um vídeo do canal Livros e Bichos. E hoje a gente continua com a apresentação da trilogia Borboletas do Brasil, apresentando aqui o segundo volume que trata da família dos ninfalídeos. Essa é uma das maiores famílias de lepidópteros, ou seja, borboletas e mariposas. E aqui no Brasil é representada por uma quantidade enorme de espécies, tanto é que o livro tem um volume considerável. São espécies, as espécies variam desde aquelas de colorido muito chamativo, combinando vários tons de amarelo, vermelho e azul, até espécies um pouquinho mais apagadas, cuja coloração mistura muitos tons de cinza e marrom e acabam ajudando a se mimetizar com o ambiente. Bem, é uma obra que segue basicamente a mesma metodologia do primeiro volume, ou seja, uma obra muito rica em registros fotográficos, de fácil leitura e cobre uma lacuna muito séria que nós temos aí, né, como eu falei antes, da representação de obras tratando sobre invertebrados, principalmente invertebrados do Brasil. Bem, sem muitas delongas, queria agradecer a todos que estão inscritos no canal. Se você não é inscrito, considere se inscrever, porque isso é muito importante para motivar a gente a produzir conteúdo, tanto relacionado à zoologia, como ao desenvolvimento de um hobby que você tenha para a melhoria da sua qualidade de vida. Então, vamos dar mais uma espiadinha selvagem aqui no segundo volume da trilogia Borboletas do Brasil, ok? Muito bem, comunidade selvagem. Vamos dar uma espiada aqui no segundo volume da coleção Borboletas do Brasil, onde a gente tem a dedicação basicamente à família dos ninfalídeos. Na minha opinião, é o livro mais bonito da trilogia, porque a família dos ninfalídeos, né, tem gente que acha que a dos papilionídeos é a mais bonita em termos de espécies e coloração. Eu acredito que os ninfalídeos conseguem bater porque existem espécies aí muito chamativas, com coloração muito viva. Apenas para ilustrar um exemplo, é nessa família aqui que são encontradas as famosas borboletas azuis, ou borboletas coruja. Quem já teve a oportunidade de ver essas borboletas na mata, não esquece. Eu até marquei uma página aqui para mostrar para vocês essas espécies de borboletas azuis, ok? Basicamente, a obra ela segue todo o esquema do que eu apresentei no primeiro volume, né? De ter a espécie retratada, o cientista que a descreveu, a localidade e o fotógrafo que fez a fotografia. Esse livro aqui é um tijolão, representando aqui a família dos nifalídeos, mas é um livro assim com uma leitura extremamente agradável, porque ele não é rico em texto, é mais um livro contemplativo. Então a leitura dele é extremamente rápida. Aqui é a abertura, a página de abertura das borboletas, né, da família dos ninfalídeos. E esse aqui é um exemplo da famosa né, do famoso grupo das borboletas azuis. Em livros de zoologia, é costume chamar elas de borboletas morfo, porque elas não é apenas, elas não pertencem apenas ao gênero morfo, também temos outros, mas as espécies que mais chamaram a atenção aí dos europeus no compilado de obras estrangeiras foram as borboletas do gênero morfo, ok? Bem, vamos lá. Aqui nós temos uma descrição, começa o livro com uma descrição das espécies bem interessantes, que são essas borboletas aqui de coloração amarela, laranjado ou vermelho e preto. O interessante dessas espécies aqui é que a identificação delas no campo é muito complicada. Por quê? Elas mimetizam outras espécies de borboletas que têm um gosto amargo para os passarinhos. Então, essas espécies aqui da família dos ninfalídeos, imitando espécies de famílias de borboletas de gosto amargo, elas muitas vezes evitam que os pássaros as predem, porque fazem confusão com outras espécies. O disfarce é tão bom que para um leigo, às vezes é muito difícil identificar de qual espécie ou qual família pertence a borboleta. Se não for um especialista, se for um estudante um pouco mais leigo, é difícil identificar essas espécies no campo.
Aqui são exemplos das famosas borboletas monarca. São espécies diferentes daquela que é encontrada na América do Norte, que é famosa pela migração que elas fazem, né? Desde a região norte ali da América do Norte até a região do México. Quem já teve a oportunidade de ver algum documentário da vida selvagem, tratando de migrações de animais, muito provavelmente teve a oportunidade de ver a demonstração desse caso aí da migração das borboletas monarca, ok? Mais exemplos de ninfalídeos, como eu falei para vocês, são espécies de coloração muito chamativa e que se destacam no campo. Mas assim, chamam a atenção, mas são difíceis de fotografar. Elas têm um voo muito rápido. Quando você, eu mesmo já tentei fotografar algumas espécies algumas vezes. Quando você tem o foco, a borboleta sai voando. Você tem que ser muito rápido no gatilho para conseguir fazer um registro fotográfico. Outras espécies aqui, existem espécies de padronagens infinitas, como vocês vão ver aqui. Muitos tons de amarelo, vermelho, creme, azul, preto. É um livro muito bacana, um livro muito bonito. Isso daqui, com você ali tomando uma taça de vinho ou um suco de fruta, você pode passar uma hora tranquilo, uma hora que vai te fazer muito bem. E dentro dos ninfalídeos também há um grupo de borboletas que a gente chama de asa de espelho. São borboletas transparentes. A padronagem de escama delas aqui permite que você veja o fundo. Na verdade, isso é uma estratégia também de sobrevivência, porque a borboleta acaba mimetizando com o ambiente muito mais fácil do que outras espécies. Por exemplo, essa daqui, ó, fotografada contra um fundo de uma folha marrom. Você pode ver aqui, ó, que você consegue ver o detalhamento da folha por trás da asa da borboleta. Aqui está em destaque porque você tem, vamos dizer assim, aproximou a câmera para retratar o animal. Na mata, esse efeito é muito melhor. É muito difícil observar essas borboletas aqui se elas estiverem paradas. Mais exemplares aqui de borboleta asa de vidro. Elas também são chamadas de borboletas vitral. Outros exemplos aqui de ninfalídeos. Olha só essa borboleta, a padronagem bem interessante, olha, de linhas. Borboleta do maracujá, muito encontrada aqui na região do Cerrado brasileiro. E olha a diferença da estampagem, né? Da parte ali dorsal e a parte, né, superior da asa. Essa borboleta aqui é maravilhosa, ela não tem um nome popular em português, como é descrito aqui. Essas borboletas aqui fazem parte do grupo das helicônias. Elas são assim difíceis de identificar porque a diferenciação de uma espécie para outra fica em níveis de detalhes, de padronagem das manchas e coloração aqui dessas manchas maiores. Às vezes a cor é um pouquinho diferente ou a extensão da mancha é diferenciada. Então, assim, para você identificar essas espécies em campo, é interessante ter um que a gente chama de guia de campo, em que várias espécies semelhantes são retratadas lado a lado, para que você consiga identificar, né, diferenciar uma espécie da outra. Essa aqui lembra muito também uma helicônia, pelo formato da asa. Interessante, gente. Muitas vezes o formato da asa, o formato da antena, também ajuda na identificação da família. Geralmente quem estuda os lepidópteros faz a identificação por partes. A primeira grande tarefa é identificar a família, porque aí você restringe o range de espécies para identificação. Identificando a família, você tenta identificar um grupo. Igual eu falei aqui, você tem as borboletas asa de vidro, você tem as morfo, você tem as helicônias, tem as borboletas monarca. Bem, se você identificou o grupo, o próximo passo é identificar o gênero. E aí você vai restringir a sua busca.
Aí você pesquisa dentro daquele gênero quais são as espécies existentes e você consegue fazer a identificação, ok? É trabalhoso porque o número de espécies é enorme, é gigante. Bem, eu quero dar um destaque maior para vocês aqui, em algumas espécies que estão mais para frente, que são as borboletas monarca, as borboletas, quer dizer, azuis. Ah, interessante, isso aqui eu falei no primeiro vídeo da trilogia da borboleta 88. Olha que interessante. Esse aqui é o mesmo exemplar, ó. Esse aqui com as asas fechadas. Aqui, ó, você tem aqui a representação do nome popular, a borboleta 88. E aqui, ó, a mesma borboleta com as asas abertas. Para um desavisado, para um leigo, parece até ser espécies diferentes. E isso aqui é uma característica muito comum na família dos ninfalídeos. Se você vê uma espécie com a asa fechada, muito provavelmente você vai se surpreender na hora que a espécie abrir as asas. A padronagem é totalmente diferente. E detalhe, né? Não tem nenhuma indicação de como que é a cor da região dorsal da região ventral. Se você vê essa borboleta apenas por essa fotografia, você nunca imaginaria que ela teria esse padronagem aqui com asa aberta. Essa aqui também tem algumas espécies da família dos ninfalídeos que também usam a estratégia dos licenídeos de ter uma cabeça falsa na asa. Aqui, a especialização não foi tão bem sucedida porque os licenídeos ainda imitam os prolongamentos da asa para parecerem antenas. Nos ninfalídeos isso é um pouquinho mais raro. Aqui tem uma série de espécies aqui de cor mais alaranjada. Algumas imitam folhas, é muito interessante. Aqui, como eu falei, né, como é um livro que você está destacando o animal da natureza, é fácil de observar. Porém, quando você está em campo, observar esse tipo de borboleta aqui na paisagem é bem difícil. Eu já tive a oportunidade de ver essa espécie aqui e encontrei por acidente. Foi assim, não estava procurando e quando eu bati o olho com um pouquinho mais de atenção, consegui identificar essa espécie aqui de borboleta no meio da folhagem. Mas é muito difícil. Deixa eu avançar um pouquinho aqui para pegar e mostrar para vocês a classe de borboletas que mais chamou a atenção dos exploradores europeus quando visitaram as florestas brasileiras, que são as borboletas morfo. Começam aqui. Muitas espécies são conhecidas como borboletas coruja, porque elas têm manchas que simulam olhos de coruja na parte inferior da asa. E detalhe, há um dimorfismo sexual muito grande nas borboletas morfo. Os machos têm uma coloração das asas praticamente toda azul, enquanto que as fêmeas possuem muitos tons de pretos misturados aqui com um pouquinho de tom azul e branco. Aqui um exemplo claro, ó. Esse aqui é um exemplar fêmea de morfo aega e esse aqui é o macho, de cor bem azul, bem chamativa. Outra coisa interessante, o macho costuma voar em altitude mais baixa, ou seja, mais perto ao nível do chão, os machos são mais fáceis de observar, enquanto que as fêmeas voam mais na copa das árvores. Retratar as fêmeas, assim, igual essa fotografia aqui, ó, retratando ela na região do solo de floresta, é uma cena muito mais rara. É muito mais fácil fotografar os machos. E aqui a gente tem a representação das espécies com a asa fechada. Vocês veem aqui que a padronagem é totalmente diferente. Essa aqui é uma das maiores espécies de borboletas azuis do Brasil, também conhecida como azulão. Aí tem ó, as azulinhas e azulão branco. Aqui, outros exemplos de morfo. Aqui começa a representação aqui da capitão do mato, que é uma espécie também de borboleta azul. E aqui para frente a gente vai ter as famosas borboletas coruja.
E tem as asas aqui simulando olhos de pássaros. Aqui, ó, borboleta coruja. Outros exemplos, aqui já não são morfos mais, são espécies com coloração. Apesar da coloração ser muito bonita, na mata é bem difícil de identificar, porque esse tipo de coloração é muito críptica. Ela se mistura muito fácil com casca de árvore, folhagem morta. Ok? Bem, não vou ficar falando muito mais aqui sobre a questão das espécies, porque o livro é grande, o número de espécies é enorme. Mas já deu para vocês perceberem que é um livro contemplativo e que vale a pena você gastar um tempinho aqui para admirar essas joias da natureza, ok? O livro é todo dedicado à família dos ninfalídeos. Como no primeiro volume há um descritivo de todas as espécies que foram documentadas aqui para o Brasil e a identificação em cinza daquelas espécies que foram retratadas no livro. Eu espero que vocês tenham gostado dessa espiada selvagem e espero ver vocês no próximo vídeo. Até lá!